constante de Planck, ela fala do fótons de energias, mas existe um detalhe extremamente importante. Dentro do prótons, pesquisadores lá no subsolo da França, e vocês podem entrar no Google e pesquisar, existe o LHC. Que é o Grande Colisor de Andrés. Qual a importância desse equipamento? Durante quase 30 anos, os pesquisadores trabalharam em produzir um equipamento que fica no subsolo desses dois países, entre a Suécia e a França. E lá eles produziram esse acelerador de partículas. E eles conseguiram fazer com que descobrisse que existe elementos a mais do que aqueles que a gente tinha observado ali naquelas estruturas do átomo. E eles descobriram bósons de Higgs, que é uma estrutura que está abaixo do quarks, que é quebrado, e aí surgiu o bóson de Higgs, que é um elemento que dá origem a toda a força do universo. E isso é incrível. Por que isso é incrível? Para que a gente entenda o nosso padrão de energia, como a gente pode vibrar. E quando você tem noção dessa sua capacidade vibracional, você começa a conceber pensamentos que vão entrar em contato com o universo. Esse pensamento retorna, porque tudo que você manda volta. Ele volta com energia redistribuidora e vai atingir os seus chakras. O que são seus chakras? São elementos que estão funcionando aqui como glândulas exócrinas e endócrinas. Elas estão produzindo os elementos que vão descarregar na sua corrente sanguínea, que são as endócrinas, e fora da sua corrente sanguínea, que são as exócrinas, que vão eliminar as toxinas. E por que esses elementos são importantes? Porque elas são receptoras de energia para fazer com que a sua biomecânica e a bioexistência aconteça de forma equilibrada. Então, os nossos pensamentos geram, na verdade, elementos que irão ajudar no nosso funcionamento. Então, se você está com raiva, você vai produzir toxinas no seu organismo. Aí você perde o apetite, você fica com mau humor, vai surgir dores. Por quê? Porque o seu corpo está contaminado com algo que você mesmo produziu. Da mesma forma, quando você está eufórico, alegre, você produz serotonina, que lhe dá prazer, que lhe dá ânimo. Consequentemente, seu corpo começa a vibrar em outra intensidade e aí você percebe que a atração magnética também melhora. Porque quando você está alegre, quando você está sorridente, quando você está extremamente feliz, atrai coisas boas. Quando você está triste, as pessoas já têm aquele ditado, uma desgraça sempre vem com a outra. Quando você está triste, vai acontecer mais coisas para poder impactar, porque a sua lei da atração, da sua vibração, vai fazer esse chamariz também. Porque nós somos seres vibracionais. Então a nossa vibração vai fazer essa captação. E por que eu estou focando nesse aspecto de defesa magnética? Porque os elementos que contém na natureza estão presentes no nosso corpo. Os minerais. E os minerais são elementos magnéticos. Ferro, cálcio, manganês. São eles que, entrando no nosso corpo, se ligam e fazem a nossa rede de proteção, ou ela pode também estar baixa, porque depende de como nós estamos, se manifestando nesse universo. Nos nossos pensamentos, na nossa forma de alimentação, na nossa forma de se comportar. Isso faz com que o nosso campo baixe e aí as energias negativas nos atingem. Por exemplo, se você não se alimenta direito, o que é que vai acontecer com você? Sua imunidade cai, as doenças oportunistas se aproveitam. Isso eu estou falando do ponto de vista biológico. A alimentação está ligado à saúde. E do campo de vista energético? São os seus pensamentos, são as suas vibrações. Você baixa o campo, alguém que está desejando mal a você, porque a gente vive num mundo de energia, vai lhe atingir, porque você está com um campo baixo. Você está sem defesa.
Existem as energias boas e existem as energias que não são boas, as energias negativas. E o nosso campo, se tiver extremamente baixo, as nossas defesas, essas energias vão nos atingir. E aí você está dizendo assim, porra, estava com um projeto tudo certo para acontecer, de repente virou tudo de cabeça para baixo. Estava tudo certo, de repente mudou tudo. O campo energético não estava extremamente sustentado para poder fazer as defesas. E aí você tem que se autocurar-se, se autoproteger-se através das suas melhorias vibracionais. E aí eu estou aqui só mostrando que esses elementos, todos eles, né, existem outros, mas esses daqui são os que não podem faltar e estão em maior quantidade no nosso organismo, né? O oxigênio, o carbono. Se através do carbono você consegue ver a idade do osso, né? Então, não sei se vocês já viram, o osso, nosso osso, produz um pouquinho de radioatividade. Então ele libera elemento radioativo para poder fazer a medição do carbono 14. Quando você acha um fóssil, você bota lá no equipamento e consegue ter a data aproximada daquela ossada, através do carbono que estava no osso. Então, veja a importância, né, de determinadas informações. Ó, o hidrogênio que eu falei para vocês e o nitrogênio. A história do nitrogênio é extremamente interessante. E olha onde ele está posicionado. Parece que é a linha da articulação do joelho, né? Mas esse nitrogênio está presente em todas as regiões de articulação que nós temos. Ele está presente em 78% na atmosfera. 78% da atmosfera tem nitrogênio. Mas a gente não consegue respirar esse nitrogênio porque a nossa condição cardiorrespiratória é rudimentar para absorver o nitrogênio. Mas como é que ele entra no nosso organismo se nós não podemos respirá-lo? Olha que a inteligência da natureza e da energia. As plantas são seres autótrofos, alimentam através do ATP, que é o trifosfato de adenosina, e mantém o nitrogênio na sua sustentação molecular. Nós somos predadores de primeira e de terceira ou quarta ordem. Vamos lá, nos alimentamos dos vegetais, né, que somos consumidores de primeira ordem, podemos comer os vegetais diretamente, ou nos alimentarmos de alguns animais que comem os vegetais, que aí também aquele alimento já vai passar para o nosso organismo de uma forma mais quebrada, porque já foi absorvido pelo animal, e não diretamente. E aí é nesse momento que o nitrogênio que estava no vegetal passa para o nosso organismo. E aí todas as nossas articulações que possuem esses movimentos é porque tem nitrogênio. Se nós não tivéssemos nitrogênio, estaríamos atrofiados na movimentação articular. Então não é recomendável as pessoas ficarem estalando os dedos. Porque quando você faz isso, você está tirando o nitrogênio das articulações, aumenta a probabilidade de arteriosclerose e outras, né, deficiências que podem prejudicar a sua movimentação articular. Olha só. Todo o nosso padrão de vibração passa por esse fenômeno quântico, que é a máquina do coração. Alguns cientistas mais modernos já estão trabalhando a questão da informação do átomo e do universo através do DNA. E vocês vão ver publicações aqui incríveis daqui a uns 5, 6 anos, porque os caras estão depositando uma gama de informações, porque só 10% das pesquisas revelaram o que era o DNA. 10%. Então achavam que o resto das informações que o DNA tinha não era tão importante. Já se está dizendo que o DNA é o responsável por fazer a nossa conexão de informação para o equilíbrio do universo. Já ouviram falar aqui no buraco da minhoca, alguém? O buraco da minhoca é o atalho, né, que tem no universo para burlar o espaço-tempo. É como você, ao invés de vir pela Prince Highway,
para aqui para o centro espírita, você pega ali, entra por uma rua, faz um quebradinho, né? É o atalho para chegar aqui. Não pela Prince Highway, que é mais longa. Então o buraco da minhoca é um atalho. É como você pegasse uma maçã e ao invés de fazer com que a lagartinha circule a maçã, ela faça um furo e já saia do outro lado. Isso é chamado de buraco da minhoca. É uma burlando o espaço-tempo. Então, isso acontece dentro do nosso corpo. O DNA consegue levar e trazer informação que caracteriza espaço-tempo em relação a todo o nosso histórico genético. Aí você diz assim, que loucura é essa? Que viagem é essa? Pois é, nós vivemos aqui num universo compartilhado. Nós estamos compartilhando energia o tempo todo com o outro. E às vezes essas energias nos retroalimentam. Todas as pessoas que vocês conhecem, elas são importantes para a sua manutenção de vida. Aí você diz assim, mas eu conheci aquela pessoa ali, eu não gosto dela. Você pode não gostar dela, mas a existência dela, de alguma forma, é importante para o seu crescimento. Porque é esta dinâmica que faz com que a coisa venha afinando e ocorra o nosso melhoramento e a nossa evolução. Através de conexões, troca de energias. Né? Existem energias que nós encontramos para provocar combustão, mas é uma combustão necessária para a nossa evolução, para a nossa explosão, para o nosso alerta, para o nosso crescimento. Tudo isso é importante. Então, não esqueçam que o nosso padrão de equilíbrio está aqui. Nesse foco. Como você vibra com a sua energia cardíaca. Né? A linguagem do cérebro, ela entende. As emoções geram a química. Então, a farmácia já está dentro do seu corpo. Existe uma farmácia de produção de substância dentro do seu corpo. E a pineal, a glândula, através de elementos neurais, levam eletricidade para a periferia, para que você tenha movimento. Então, o movimento vem da eletricidade, mas as emoções estão ligadas ao coração, que é ele que vai fazer todo o ritmo para que você mantenha o seu padrão de equilíbrio energético. Então, se o coração acelerou, significa que algo ocorreu, quer seja amor, quer seja atividade física, quer seja aborrecimento, isso faz o seu coração vibrar em outra intensidade e a gente tem que ter o controle disso. Somos nós e os nossos pensamentos que mantêm o controle e o equilíbrio para essas energias. Mais uma vez, demonstrando para vocês como a nossa energia ela está aqui, nitrogênio, carbono, oxigênio. Todo esse padrão molecular acontece dentro de cada célula. Dentro de cada célula. Então, se houver desequilíbrio, porque olha só, a doença não começa no corpo todo. Ela começa em uma célula. E antes dela começar na célula, ela vai começar no átomo. Então, um átomo é desequilíbrio, né, que perdeu elétrons por um motivo ou outro, vai se desequilibrar para formar uma cadeia molecular desequilibrada. A cadeia molecular desequilibrada, consequentemente, vai gerenciar uma célula em desequilíbrio. Como a célula é repetidora de outra célula, ela vai repetir outra célula deficiente. E aí vai gerando um processo de doença e desequilíbrio no geral. E aí vocês estão vendo aqui o átomo, vem a molécula, o organulo, do organulo vem a célula, da célula vem o tecido, do tecido vem o osso, do osso vem o sistema, por aí vai. E tudo isso faz parte do planeta. Isso aí a gente não está nem falando do universo, mas do planeta. E é esse planeta aqui, Terra, que está em um padrão de energia que está naquele equilíbrio lá no espaço. A nossa energia aqui
que está dando esse equilíbrio. Se a energia daqui está ruim, lá no espaço está recebendo essas vibrações e o espaço energeticamente tenta equilibrar, porque nós recebemos também um bombardeio de energias radioativas vindas do Sol para manter o equilíbrio na Terra, para manter o equilíbrio da própria galáxia, porque a operação energética é de tentar manter o equilíbrio das regiões que estão ali povoando aquela periferia. Então é necessário que nós realizemos essa contribuição energética, porque primeiro, reconhecer o seu padrão de energia. Reconhecendo o seu padrão de energia, você começa a vibrar com energia favorável à sua existência. E estando favorável à sua existência, você estando bem, você pode contribuir para a melhoria do outro. Porque só é possível ajudar o próximo se você está bem. Porque primeiro você tem que estar bem. Imagine você, alguém chega assim, me empreste R$1.000. Você não tem nada na conta, vai arranjar R$1.000 para emprestar como? Agora, se você tem muito dinheiro, você vai lá e empresta. Isso é do ponto de vista energético. Você está bem, alguém pede um apoio, você vai lá, dá um conforto, dá uma informação, dá um abraço, dá sempre uma troca de energia para reconfortar o outro. Agora pense você todo estrupiado. Alguém lhe pede ajuda. Você não tem condição de se manter em pé, vai ajudar como? Vai ser dois cegos se batendo sem saber o porquê um está querendo pedir ajuda ao outro. Então, nosso equilíbrio, primeiro, é reconhecer o nosso padrão de melhoria. Porque se nós pararmos para analisarmos o como nós somos capazes de melhorar o nosso campo de atração para as coisas boas acontecerem na nossa vida, a gente começa a fluir muita coisa ao nosso favor. Primeiro, passando a se reconectar com a natureza, que a gente tem feito muito pouco. É usar momentos, uma vez na semana, no mínimo uma vez na semana, ficar descalço, num parque, em contato com a árvore, recebendo a luz do sol. É assim que a gente tem que fazer. Esse é o momento de buscar o equilíbrio da natureza. Hoje mesmo eu saí do trabalho, fui ali para o parque, eu e meu boss, e aí a gente ficou descalço, fizemos o contato, sol, energia, porque se a gente não se retroalimentar, a gente fica numa vida dinâmica, repetitiva, e aí você diz assim, eu trabalho, eu estudo, e quando é que você se cuida? E quando é que você olha para você? Você existe. Você precisa se ver como ser especial. Isso eu estou fazendo para mim. Isso é o meu momento. Isso é o momento que eu estou me cuidando. Porque a gente não pode estar esperando que o outro sempre cuide da gente. A gente também tem que se cuidar. E quando você se cuida, quando você se realiza, é nesse momento que você se sente energizado para poder ajudar o outro. Aí, quando você percebe, a vida está passando, você diz, pô, não estou fazendo nada por mim. Não tenho tempo para mim. E aí você vai viver uma vida sempre sentindo falta. Sempre achando que, poxa, não estou feliz, eu estou incompleto, nada está bom. Tudo que você faz sempre tem uma queixa. Porque você não tem pensado em você. Porque você não está cuidando daquilo que mais alimenta a sua existência, que é você. Você é o ser que existe e se você estiver bem, todos ao seu redor estarão bem. Se você não estiver bem, você acaba contaminando todos ao seu redor, porque você fica mal-humorado, você fica extremamente estressado, tudo te incomoda, porque o padrão de sua vibração não está adequado nesse campo de energia. Então a gente precisa respirar um ar de melhoria. Então, do ponto de vista anatômico, nós temos aqui a glândula pineal. Ela é considerada a general das funções, né? Aí vem o hipotálamo, que é o coronel, né? Junto com a glândula pituitária, que são extremamente conectadas. Essas glândulas, elas são responsáveis por todo o equilíbrio do corpo. Sem elas, ninguém consegue existir, não. E olha só, quando há uma deficiência
de produção das outras glândulas, você pode viver o resto da vida tomando medicações para suprir a deficiência da glândula. Por exemplo, hoje já tem hormônio sintético para a tireoide. Tirox, eutirox, tetroide, enfim, uma série de substâncias que substituem a glândula tireoide. Mas você não vai encontrar substância que venha substituir a glândula pineal. Não vai encontrar. Porque ela gerencia. E aí a tireoide, ela produz os hormônios T3, T4 e TSH. O T3 é o tiroxina, o T4 é o triodotironina, não, o T3 é tiodotironina e o TSH é o hormônio estimulante da tireoide. São esses hormônios que lhe dão a sensação de calor, a sensação de frio, liberação do ritmo cardíaco, ele faz a regulação das algumas funções bioquímicas do corpo. Então percebam o quanto é importante a função hormonal para o gerenciamento das funções globais no seu corpo humano. Aí você tem a paratireoide. Sem a paratireoide você começa a ter uma destruição extremamente importante na sua calcificação óssea. Então seus ossos começam a ficar super frágeis quando você tem alguma deficiência na paratireoide. E a glândula tireoide também, quando ela está com os hormônios muito em alta, você desenvolve uma patologia chamada hipertireoidismo. Você começa a perder muito peso, você começa a ficar muito irritadiço, você tem queda de cabelos, unhas quebradiças, tremores nas mãos. Isso porque a glândula está produzindo hormônio em excesso. E aí você começa a ter uma queima de energia muito alta, porque o seu coração vai ficar em aceleração, você vai ficar chamado de estágio de estresse contínuo. Aí o indivíduo fica extremamente estressado, o metabolismo dele fica em alta. Então por isso que ele fica muito magro quando ele tem problema de hipertireoidismo. Já o hipotireoidismo, a glândula começa a funcionar em baixa. Ela começa a produzir hormônio em menor quantidade, o indivíduo começa a aumentar de peso, porque ele começa a produzir colesterol mesmo sem comer, ele começa a ficar lento, ele começa a ficar com sonolência, ele começa a ficar com esquecimento, com câimbra no corpo todo, vontade de só ficar deitado, o corpo fica muito mole, por conta da disfunção da glândula da tireoide. E aí você tem o timo, né, que é uma glândula extremamente importante, porque as emoções humanas ficam também arquivadas nessa glândula. Então é extremamente importante cuidar das nossas emoções para poder não ficarem guardadas aqui, porque a gente tem que estar perdoando sempre e se perdoar também, porque nada que você fique acumulando vai gerenciar, né, o equilíbrio do seu corpo. Você tem as glândulas suprarrenais, onde conserva a energia. Você tem aqui os rins, que são os filtros orgânicos, extremamente importantes. O pâncreas, que é extremamente importante para a liberação de substâncias para a manutenção da vida. E aqui você tem as vias hepáticas, que não estão aqui aparentes, mas elas são responsáveis pelo equilíbrio das quebra de molécula de gordura. E aqui as funções nos testículos e ovários, que são os gametogênese, é através dessa explosão energética que é produzido no novo ser. Então perceba, nós somos seres atômicos e a nossa energia atômica é distribuída no momento que a gente explode energeticamente com prazer para produzir um ser semelhante, atomicamente. Então nós somos seres energéticos o tempo todo em energia para produzir um outro ser com tamanho, energia e potencial igual ao nosso. Então nós temos aqui, só para vocês entenderem, né, os hormônios liberados, prolactina, gonadotropina. Então tudo isso aqui, eles são extremamente importantes para que a gente perceba que o nosso padrão de alimentar tem que estar sempre em equilíbrio. Isso não significa que a gente tem que comer as coisas mais caras, mas comer as coisas que são bem melhores para a nossa sustentação
bioquímica. Isso é importante estar sempre pensando. Alimentações ricas em frutas, verduras e legumes. Isso é muito bom para que a gente mantenha o equilíbrio homeostásico da nossa biologia. Respirar. Sempre ter o controle da sua respiração. Às vezes nós andamos na rua e nem temos noção de como estamos respirando. Os passos aleatórios. Mas a nossa respiração é importante para a troca gasosa. Essa troca gasosa às vezes nos contamina demais porque a gente está respirando errado. Então sempre busque perceber como você está respirando, não uma respiração ofegante, mas uma respiração mais lenta, porque isso ajuda a sua cardiorrespiração. E isso vai manter o seu ponto de equilíbrio em alta também, para manter o seu campo energético em dia. Sempre pensar antes de falar. O que você vai falar, o que você está realmente, se ocorrer alguma coisa que te irritou muito, respire fundo primeiro, porque isso vai gerar uma energia de concentração e de consciência para que você emita qualquer tipo de posicionamento, mas com inteligência. Porque se a gente agir na explosão e no calor do estresse, é apenas um impacto neurofuncional. Vai fazer com que você emita uma descarga de energia favorável àquela vibração que chegou até você. Você vai extremamente competir com aquela vibração e vai estar baixando o seu campo de defesa. Então, quando nós respiramos, nós melhoramos o nosso campo de defesa, porque a gente muda o nosso ritmo de respiração para manter o equilíbrio que existe em nós. E esse é o nosso mundo em que vivemos. Extremamente agressivo, feroz, e às vezes a gente fica assim, poxa, eu quero desacreditar porque o mundo está cruel. Às vezes você confia nas pessoas, as pessoas te enganam, as pessoas se aproveitam de você, estão sempre lhe traindo, estão sempre te utilizando. Você só é importante enquanto você está sendo útil. No momento que você não é mais útil, as pessoas te descartam. Mas entenda uma coisa, o seu padrão de energia tem que ser mantido, independente do que façam com você. Porque é a sua energia que vai te levar em um patamar mais alto, e não a energia do outro. Se o outro tentou te prejudicar, deixa ele continuar a vida dele. Você segue a sua, mantendo o seu padrão energético. E não ache que todos nós, todos os seres, eles são iguais. Porque às vezes a gente quer punir uma pessoa que não tem nada a ver porque você foi traído, foi enganado, ou foi extremamente usurpado na sua qualidade de existência. A nossa qualidade tem que se manter independente das pessoas que nós estamos se relacionando. Então, eu quero, eu posso. Percebam que os caminhos, eles podem ser diferentes. Às vezes a gente escolhe um caminho mais difícil. Existe uma rua pavimentada, existe uma rua toda sem nenhuma pavimentação. Mas o que a gente tem que estar de olho é no objetivo. Então, se o objetivo ele é tangível, esse tem que ser o nosso foco. Toda caminhada começa do primeiro passo. Uma linha começa de um ponto. Então, nada é impossível. É só a gente manter a conexão com o universo e falar, eu quero, eu posso. E eu tenho energia o suficiente que o universo me favorece para eu conquistar e chegar lá. E assim a gente tem que partir para a nossa jornada. Porque se o universo está dentro de você, se você é capaz, você não veio a esse mundo para fracassar, porque ninguém veio para o fracasso. O que diferencia você dos outros seres é a sua capacidade de se movimentar. Então, se você tem a capacidade de movimento para alcançar o seu objetivo, a sua